Você está prestes a ouvir 3 histórias perturbadoras. Histórias que desafiam a lógica, o tempo e até a própria realidade. A primeira começa com um simples desafio de silêncio, mas o preço por quebrá-lo é mortal. A segunda se passa numa estrada escura, onde uma senhora de branco pede carona e desaparece sem deixar vestígios, ou quase. E a última envolve um livro amaldiçoado, escondido em uma prateleira esquecida. Um livro que narra o destino de quem ousa abri-lo. Prepare-se, desligue as luzes, coloque os fones de ouvido e lembre-se: o mal não precisa de permissão para entrar. Ele só precisa que você ouça até o fim. Você já ouviu falar de rituais que exigem silêncio absoluto? Não um simples pedido para ficar quieto, mas um pacto, uma exigência sobrenatural de que qualquer som pode custar sua alma. Hoje você vai conhecer a história de um grupo de jovens que decidiu quebrar o maior tabu de um vilarejo esquecido: participar do ritual do silêncio. Eles foram avisados, foram alertados, mas como toda boa história de terror, a curiosidade falou mais alto. E o que era apenas um desafio entre amigos se transformou num pesadelo sem fim. A pequena vila de Arasne ficava isolada entre montanhas, quase invisível aos mapas modernos. Ela parecia esquecida pelo tempo. Casas de madeira rangendo ao vento, ruas de barro seco e uma torre de sino enferrujado no centro, que não tocava havia décadas. Poucos sabiam da existência de Arasne, mas quem conhecia preferia não comentar. Ela carregava a fama de ser amaldiçoada. Tudo começou com um ritual milenar que os moradores realizavam todo ano durante o solstício de inverno: o ritual do silêncio. Segundo a lenda, naquele dia específico, ninguém poderia falar, cantar, sussurrar ou produzir qualquer som, nem mesmo bater uma porta. Diziam que ele, o guardião do eco, caminhava entre os humanos nesse dia, e qualquer som chamaria sua atenção. Tudo começou com uma postagem em um fórum obscuro da internet. Um usuário anônimo compartilhou detalhes do ritual e o nome do vilarejo. 4 amigos resolveram ir até lá e documentar tudo para um canal de vídeos de mistério. Léo, Amanda, Caio e Júlia se consideravam caçadores do paranormal. Com câmeras, lanternas e muita empolgação, seguiram a trilha de terra até Arasne. Ao chegarem, o clima era estranho. O ar parecia mais denso. Não havia risos, nem passos, nem conversas. Os moradores apenas os observavam com olhos fundos e expressão vazia. Uma senhora, a única que se aproximou, entregou-lhes um papel dobrado. Dentro havia apenas uma frase: "No solstício, o som é a sentença." Eles riram, claro. Rituais de silêncio? Era perfeito para o conteúdo deles. Mal sabiam o que estavam prestes a despertar. Instalaram-se numa antiga pousada abandonada. Gravaram vídeos, riram das lendas, encenaram sustos. À meia-noite, Caio abriu uma cerveja e soltou uma gargalhada alta. Nesse instante, algo se quebrou no quarto vizinho. Foram verificar. Nada. Mas ao voltar, as luzes piscavam. E Júlia achou um bilhete escrito em carvão no espelho do banheiro: silêncio ou dor. Naquela noite não dormiram. Sons de passos ecoavam do lado de fora, mas ninguém andava. Gritos abafados, choros e um barulho sutil, como unhas raspando madeira, ecoava pelas paredes. No dia seguinte, decidiram investigar. Mas os moradores haviam sumido. A vila estava deserta. Era o dia do solstício. Léo encontrou um antigo diário no porão da pousada. Lá, um antigo padre descrevia como os sons humanos acordavam uma entidade adormecida sob a terra da vila: o guardião do eco. Uma vez desperto, ele seguia qualquer ruído e o destruía. Não fisicamente, mas espiritualmente. A alma da vítima era dilacerada até o silêncio absoluto da morte eterna. O ritual, então, era uma forma de adormecê-lo, um pacto de silêncio em troca da vida. Mas eles já haviam quebrado esse pacto. Caio começou a sangrar pelos ouvidos. Amanda ouviu vozes pedindo socorro dentro da sua própria cabeça. Júlia perdeu a fala, não por escolha, mas porque sua língua parecia ter sido cortada no sono.
Com o entardecer, o caos começou. Objetos se moviam sozinhos. Espelhos mostravam reflexos distorcidos e cada som, até o leve estalar do piso, provocava uma nova manifestação. Léo, tentando fugir, deixou escapar um grito de pânico. Imediatamente uma sombra surgiu da floresta. Alta, fina, sem rosto, coberta por véus negros que flutuavam sem vento. Ele correu. Não adiantou. Amanda tentou se esconder no sino da torre, mas ao escorregar, um rangido metálico ecoou. E ele apareceu. Não caminhava, flutuava. O guardião encostou em seu rosto e ela se desfez em poeira diante dos olhos de Júlia. Júlia e Caio, os últimos, decidiram escrever tudo. Deixar um registro. Sabiam que não sobreviveriam. E assim o fizeram. Depois, silêncio. No final, restou apenas a câmera, gravando sozinha, captando o silêncio mais absoluto da história. Até que... um suspiro fraco. Um gemido. Um som vindo do porão. O vídeo termina ali. Ninguém encontrou os corpos, mas no vilarejo de Arasne, a cada solstício, ouve-se um pequeno som, vindo da pousada abandonada. E então, tudo recomeça. Era uma vez uma pequena vila chamada Santa Dolores, isolada entre colinas nubladas e trilhas esquecidas. A vila tinha uma lenda que ninguém ousava questionar. A história de uma boneca amaldiçoada, enterrada viva junto com uma criança desaparecida há mais de 50 anos. A boneca, chamada Clara, era feita de porcelana, com olhos de vidro azul tão profundos que pareciam vivos. Ela foi um presente para Helena, uma menina de 9 anos que desapareceu misteriosamente no dia do seu aniversário. Tudo o que encontraram foi a boneca, jogada aos pés de uma árvore retorcida no bosque. Sua mãe, enlouquecida de dor, enterrou a boneca junto ao túmulo simbólico da filha e jurou vingança contra quem tivesse causado sua perda. Naquela noite, a mulher se enforcou e a maldição começou. Dizem que de tempos em tempos a boneca é desenterrada. Ninguém sabe como. Mas sempre que aparece, uma criança da vila morre de forma inexplicável. Décadas se passaram, até que uma nova família, vinda da cidade, se mudou para Santa Dolores. Queriam recomeçar a vida em paz, longe do caos urbano. Eles tinham uma filha chamada Luna, com exatamente 9 anos. Na primeira noite, Luna encontrou algo estranho no quintal. Meio enterrada na terra seca, estava uma boneca de porcelana com os olhos azuis mais vívidos que ela já tinha visto. Encantada, limpou a sujeira e levou para dentro de casa. Quando mostrou aos pais, eles ficaram desconfortáveis. A mãe mandou jogá-la fora, mas a menina chorou tanto que acabaram permitindo que ela dormisse com a boneca por uma noite. Naquela mesma noite, Luna teve um sonho. Estava presa dentro de um caixão, ouvindo risos de crianças ao longe, enquanto unhas arranhavam madeira por todos os lados. Ela acordou gritando, suada, e a boneca estava no chão, voltada diretamente para ela, como se tivesse se movido. Os dias seguintes foram piores. Luzes piscavam, barulhos de passos vinham do sótão, e Luna começou a falar sozinha, em um tom de voz diferente. Seus olhos estavam sempre vermelhos de sono, e ela dizia que Clara, a boneca, falava com ela todas as noites. A mãe, agora aterrorizada, tentou queimar a boneca, mas o fogo se apagava assim que tocava na porcelana. Tentaram jogá-la fora, enterrá-la, até deixá-la numa igreja, mas ela sempre voltava, sentada na cama de Luna, com um sorriso cada vez mais largo. Foi quando um ancião da vila, chamado Joaquim, decidiu intervir. Ele era o último que lembrava do caso de Helena. Quando viu a boneca, empalideceu. Isso não é uma boneca. É um aviso. Algo foi prometido e não foi cumprido. Ele explicou que a boneca carregava a alma de Helena, presa em um ciclo de vingança. A cada nova criança de 9 anos que se apegava a ela, a maldição se reativava. E Luna já estava marcada. A única forma de quebrar o ciclo era devolver a boneca ao túmulo original. Mas não bastava enterrá-la. Era preciso fazer um ritual de reconciliação. Um pedido de perdão verdadeiro pela promessa quebrada, que ninguém sabia qual era. Na noite do ritual, a vila inteira foi ao bosque.
Joaquim liderava com a boneca envolta em panos sagrados. Luna foi levada também, mesmo contra a vontade dos pais. Quando chegaram à árvore retorcida, o céu escureceu como se fosse meia-noite. As palavras antigas foram ditas. Luna, tremendo, segurava a boneca contra o peito. Quando Joaquim pediu que ela dissesse algo para Helena, a menina parou. Ela quer minha promessa, disse Luna com olhos vazios. Que promessa? Perguntou a mãe. Luna sorriu de forma sombria. Que eu nunca a deixaria sozinha. Então, Luna correu, abraçada à boneca, e se atirou dentro da cova aberta ao lado da árvore. A terra se fechou sozinha, engolindo-a viva. Todos gritaram e cavaram, mas não havia sinal da menina. A vila ficou em silêncio. O bosque foi selado, e ninguém nunca mais falou de Luna ou da boneca. Mas, toda primavera, flores brancas crescem ao redor da árvore retorcida, e às vezes é possível ouvir risadas infantis vindas da terra. Em uma pequena cidade cercada por florestas densas e montanhas inexploradas, havia uma antiga biblioteca que poucos ousavam visitar. A Biblioteca 13, como era chamada, ficava no final de uma rua escondida, distante das principais avenidas da cidade. Suas paredes de pedra e suas grandes portas de carvalho estavam cobertas por musgo e sujeira, dando a impressão de que o tempo tinha se esquecido daquele lugar. A biblioteca era conhecida, não apenas por seu tamanho imponente, mas também pelos rumores misteriosos que circulavam sobre ela. Alguns diziam que a biblioteca possuía livros tão poderosos que poderiam alterar a realidade. Outros falavam de um livro tão raro e perigoso que, se alguém o lesse, a morte viria de formas inesperadas e cruéis. Esse livro era conhecido apenas como o Livro Proibido. Lucas, um jovem estudante de história, sempre ouvira as histórias sobre a Biblioteca 13, mas nunca acreditara nelas. A curiosidade e a paixão por mistérios o impulsionaram a tentar descobrir se as histórias eram reais. Uma noite, após muito tempo ouvindo os relatos dos mais velhos, ele decidiu que iria investigar a biblioteca por conta própria. Ele sabia que a entrada era restrita, mas estava determinado a descobrir a verdade por trás dos rumores. Ao chegar à Biblioteca 13, Lucas foi surpreendido pela calma do lugar. Não havia ninguém ao redor, e o edifício parecia ainda mais imponente à noite. Ele empurrou a porta com um estalo, entrando lentamente na escuridão do interior. O cheiro de livros antigos e mofo invadiu suas narinas. Ele acendeu a lanterna que trouxera consigo e começou a andar pelos corredores empoeirados. À medida que avançava, a biblioteca parecia se estender infinitamente. As estantes estavam repletas de livros cobertos de poeira, mas o silêncio era absoluto, como se o lugar estivesse guardando um segredo sombrio. Lucas não sabia exatamente o que procurava, mas a sensação de que algo estava errado se intensificava a cada passo. Foi então que ele encontrou uma porta escondida, sem placas ou sinais, em um canto esquecido da biblioteca. A porta estava ligeiramente entreaberta e uma luz tênue emanava do interior. Sem hesitar, Lucas empurrou a porta e entrou. O ambiente dentro da sala era diferente de tudo o que ele tinha visto até agora na biblioteca. Havia uma mesa de madeira escura no centro da sala e sobre ela, um único livro estava aberto. Esse livro era diferente de todos os outros que Lucas havia visto. Ele emanava uma aura estranha e incomum, como se estivesse vivo. Ele se aproximou da mesa e olhou para o livro. A capa era feita de um material que parecia pele humana, e as palavras na capa estavam em uma língua antiga que ele não conseguia identificar. Sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas sua curiosidade o impeliu a tocar o livro. Assim que suas mãos entraram em contato com a capa, a sala se iluminou com uma luz intensa, quase cegante. O livro se fechou instantaneamente, e Lucas se sentiu como se fosse puxado para dentro de uma espécie de transe. Ele viu imagens distorcidas, figuras sombrias, e ouviu sussurros em uma língua incompreensível. Seus olhos se fecharam por um momento, mas, quando os abriu novamente, estava em um lugar completamente diferente. Lucas estava em uma sala escura e sem janelas, onde a única fonte de luz era uma vela tremeluzente em uma mesa à sua frente.
O livro agora estava fechado sobre a mesa, mas algo estava errado. As paredes da sala pareciam se mover e sombras grotescas dançavam nas esquinas. Ele tentou se mover, mas seu corpo estava paralisado. O pânico tomou conta dele enquanto tentava entender o que estava acontecendo. Foi então que ele ouviu uma voz, baixa e sibilante, vindo do livro. "Você não deveria ter tocado isso", disse a voz com um tom de ameaça. Lucas tentou se afastar, mas algo o impedia. Ele estava preso, em um lugar entre o real e o imaginário, e sabia que sua única saída seria descobrir o que acontecia com aquele livro. Com um esforço tremendo, ele conseguiu abrir o livro novamente. A página à frente estava em branco, mas assim que seus olhos se fixaram nela, as palavras começaram a aparecer, uma por uma, como se fossem escritas por uma mão invisível. As palavras falavam de maldições, rituais e criaturas horríveis, e, de acordo com o que ele lia, o livro tinha o poder de atrair almas para seu interior, escravizando-as para sempre. Lucas sentiu o terror se apoderar dele enquanto ele leu mais e mais sobre as atrocidades cometidas por aqueles que haviam aberto o livro antes dele. O que ele não sabia era que, ao abrir o livro, ele havia se tornado parte de um ciclo eterno. O livro não era apenas um objeto de poder, era um portal, e ele estava prestes a ser consumido por ele. Com a última palavra lida, as paredes da sala se fechavam ao redor dele, e uma sensação de frio cortante tomou conta de seu corpo. O livro parecia estar sugando sua alma, e ele não podia fazer nada para evitar. No momento final, Lucas ouviu a voz novamente, agora mais próxima e mais forte. "Você será mais uma alma perdida, e o livro será seu guia." Então, tudo ficou escuro. Quando os habitantes da cidade finalmente descobriram o destino de Lucas, a biblioteca já estava vazia. Não havia sinais de sua entrada ou de qualquer outro vestígio dele. O livro havia desaparecido, e ninguém sabia o que havia acontecido com ele. O que restava eram apenas os sussurros sobre o poder daquele livro e as almas que ele já havia consumido. A Biblioteca 13 continuava ali, intocada e esquecida, esperando por sua próxima vítima. Você ficou até o fim. Então talvez isso seja mais que só curiosidade. Talvez seja hora de criar o seu próprio canal Dark e começar a lucrar com esse universo sombrio. Na descrição tem tudo o que você precisa para dar o primeiro passo. Clica agora, dá uma olhada. E claro, se inscreve no canal, porque o próximo vídeo pode ser ainda mais assustador.